Bem-vindos a mais um episódio do programa Pegos pelo Tráfego. Hoje a gente vai falar com um especialista em consórcio. Ele veio lá de Uberlândia, de Minas Gerais, para falar com a gente, para gravar com a gente. Eu sou cliente dele. Tem muita gente de consórcio, e quando a gente fala consórcio o cara já fica meio assim, mas o Luan é um monstro, vai dar uma aula pra gente hoje. Luan Delfino, direto de Uberlândia pro Brasil agora. Conta um pouquinho da tua história, Luan, da onde você vem, como é que você começou com esse negócio de consórcio. Eu vou fazer um monte de pergunta que me mandaram aqui pra esfolar você hoje. Espero poder responder todos e ajudar o pessoal aí. Prazer, né, estar aqui com você, Gil. A gente, igual você falou, vim lá de Uberlândia, Minas, e eu trabalho com consórcio há alguns anos já. A minha empresa tem mais de 5 anos, mas antes disso eu já trabalhava com meu irmão. Uhum. E foi meu irmão, através dele, até sou grato demais a ele, porque foi ele que me colocou no mundo do consórcio, e através de eu entrar no consórcio e estudar, eu consegui ajudar muitas pessoas já, mostrando uma forma diferente de olhar para o consórcio. Igual você falou, muita gente, quando a gente falava de consórcio, até hoje tem um certo preconceito, mas é porque Sim. não conhece a importância e o que pode fazer com essa ferramenta. Eu lembro que quando me apresentaram você, quem me apresentou, você foi o Douglas. O Douglas já esteve aqui num programa sendo entrevistado. A gente foi para Dubai E eu vi. junto, fazer viagem de negócio e tal. Na volta ele falou, cara, é um cara que resolve todas as minhas trocas de carro, as casas que eu construo, tudo que eu vou fazer, eu faço com o Luan. E aí faço um planejamento com ele, tô sempre virando coisa junto e tal. E a gente ficou meio que namorando um tempão até dar o primeiro negócio. E realmente, para mim, Luan, era um negócio meio misterioso, meio né, cheio de si, talvez, tal. E hoje eu me sinto tranquilo e falar, tá, eu tenho uma carta, ela tá no processo, eu comprei, eu tô pagando, eu sei quanto é a taxa de administração, eu sei quanto eu vou ter que pagar e o valor que eu vou ter lá na frente. Sim. Mas sempre tem novidade em consórcio. Agora mesmo a gente estava na sala ali batendo um papo e você soltou uma ali que já, opa, essa me interessa. Começa explicando assim para a galera assim, a estrutura do consórcio, né? O grupo, quantidade de parcela, valor do consórcio, a atualização financeira desse valor, Certo. como é que faz para contemplar? Explica um Do pouquinho princípio, do vamos partir do básico. É. básico. Beleza. O conceito que você tinha de consórcio é o mesmo que você fez até hoje, a gente fez, iniciou para você. Qual Uhum, que é o que todo mundo, quem conhece do consórcio, imagina. CCM, o que que é CCM? É casa, carro e moto. uhum, Seria o consórcio para aquisição, certo? uhum. Esse é o princípio do consórcio, o planejamento. Então, como que funciona o consórcio? Tem muita gente que não sabe disso, o porquê que é mais barato, Porque o consórcio ele exige um planejamento, você não consegue pegar de imediato, que é diferente de você comprar à vista e financiado. E até citando isso, quando a gente pensa em comprar um imóvel, só existe 3 formas, as pessoas não têm, não sei, pode ser um imóvel, um automóvel, mas só existe 3 formas, à vista, financiado ou consórcio. Não existe outra, eu vou comprar, vou parcelar, você vai entrar no à vista ou você vai entrar no financiamento. Ou você vai fazer o consórcio. Como que funciona o consórcio? Cada administradora tem uma política diferente, mas tudo com o mesmo princípio. Então, o consórcio é um grupo de pessoas que se une para comprar um determinado bem e vai fazendo esse planejamento. Só que essa correção do crédito, cada administradora pode determinar o seu. Então, tem administradora que é através do INPC, que é o mesmo índice de salário mínimo, e tem administradora que é o INCC, certo? Isso para imóvel. Para automóvel, pode ser FIP ou pode ser INPC. Uhum. Então, esses são os reajustes. Como que é cobrado a remuneração da administradora e por que que tem que ter uma administradora? E por que que o consórcio é diferente do financiamento? Porque é o seguinte, no financiamento, você vai lá e pega na hora. O dinheiro é do banco, ele vai te cobrar um juro por isso, normalmente bem mais caro, né? Você vai pagar 2, 3, valor financiado. O consórcio não. O É, porque consórcio, o você compra uma dinheiro... casa e paga duas ou três casas. Dependendo Exatamente. do prazo, até mais de Fora a entrada três. que você tem que É. dar. E aí, no consórcio, você não compra na hora. Mas por que que ele é mais barato? Porque o dinheiro não é do banco. Por mais que tenha um banco, um administrador ali, pode ser um O banco ou um dinheiro é dos administrador, cotistas do o dinheiro consórcio. são das pessoas. Só precisa de uma administradora regulamentada pelo Banco Central para Para fazer, pegar o dinheiro de todo mundo e esse mês compra a casa do Zé. O mês que vem compra do Antônio, no outro mês compra da Maria faça e com que o assim vai. negócio aconteça, porque nós temos gente do Brasil inteiro, Aham. entendeu? Então é assim que funciona. Aí a taxa de administração varia. Hoje a média é 22% em cima do imóvel. Então como que é diluída essa taxa? Você vai contratar num prazo de 200 meses, 220, tem até 240 meses, você vai diluir essa taxa pelo seu prazo total. Uhum. Esse é o custo do consórcio. Tá,
Então você vai ter um custo de, vamos dizer, de 22% sobre o valor que você Do crédito contratou. contratado. Então, se eu Exatamente. arredondar a conta, se eu fizer uma carta de 100 mil, eu vou pagar 122 mil. 122 mil. É isso. Isso. E quando eu vou fazer 100 mil no banco, eu vou pagar 400, 300. Exatamente. É isso. Que é o juro composto. Então É você exatamente sai isso. do vou comprar agora, sem planejamento, para pagar 3 casas, Ou você ou vai se 300 mil, planejar, ou eu vou planejar para pagar 120 mil. ou 3 casas para você, em vez de pagar para o banco. Também é Entendeu? uma boa ideia essa, né? Exatamente. Porque com a mesma desembolso você compraria mais de uma casa daí. Você imagina 30 anos, o consórcio nós estamos falando no prazo máximo de, se pegar 240, 16 20. anos. 240 Você compra 20, dois né? imóveis, você pega 2 imóveis, entendeu? Sim. Esse é o princípio do consórcio. E aí, ó, perdi aqui o que eu ia falar. Você estava falando de 3 jeitos de comprar: à vista, consórcio ou parcelado. E Diferença aí da taxa. o banco não está na jogada, são os cotistas, a taxa de administração na casa de 22%, e tem que ter alguém para tomar conta dessa bagunça. Isso. É assim que funciona. Então, essa taxa, ela... Ah, lembrei. Muita gente fala assim, faz o consórcio e depois quer abater o consórcio. Ah, eu quero abater as parcelas, adiantar as parcelas de trás para frente, porque é acostumado a fazer isso no final, para diminuir os juros. No consórcio não funciona assim. Não faz sentido você abater porque não tem juros. Seu custo vai ser o mesmo. Então você não vai ter desconto para abater as parcelas, entende? Então não faz sentido para as pessoas. Eu tenho bastante cliente que quer antecipar. Eu falo, ô, fulano, vocês têm esse poder Aplica o dinheiro e aplica o dinheiro usa porque o juro. rendimento vai pagar a parcela. Tá. Entendeu? Uhum. Então, ou você faz outro negócio que paga, que multiplica esse valor aí. Não faz sentido Ô, você Luan, abater. a gente estava conversando ali agora, o Marcel, que é um dos caras que a gente faz lançamento aqui, chegou, ele contou a história do professor dele, não vai na rua do consórcio, não entra na loja do consórcio, não compra um consórcio. E aí, com 10 minutos de conversa, ele falou, me chama então, me liga que a gente vai fazer um negócio. As pessoas têm restrição, têm medo, têm uma desconfiança do negócio do consórcio, porque algumas pessoas perdem dinheiro com consórcio. Perde por quê? Só existe duas maneiras, Gil, de perder dinheiro com consórcio. Uma, se você fizer e cancelar, e a segunda, que é a pior de todas. Sabe qual que é? Qual que é? Se você não tiver um consórcio. Parece brincadeira, mas é verdade. Todas as operações que a gente falou, por exemplo, o exemplo do Marcel, por que ele depois ele interessou? Porque eu mostrei para ele que se ele tiver com dinheiro capitalizado e fazer um planejamento, o investimento dele paga a rentabilidade da parcela do consórcio e ainda sobra dinheiro. Ele vai ter as duas coisas, o patrimônio e o capital. Sim. Por que o brasileiro tem esse preconceito com o consórcio? A maioria das pessoas que ainda não conhece, ou principalmente porque não conhece, ou que conhece, ouviu de falar de alguém que teve uma experiência negativa. O consórcio ele é um produto, assim como o financiamento e assim como a vista, ou qualquer outra coisa. O que faz a experiência ser boa ou ruim é a pessoa que te atende. Então, por isso da importância de você ter uma pessoa que entende do produto para te atender. Isso em qualquer coisa que você for comprar. E no consórcio não é diferente. E o consórcio é uma ferramenta que ele possibilita várias coisas, principalmente quando você conhece ela. Você pode usar ela para alavancar, você pode usar ela para investir, para comprar inteligente. Só que ela exige um planejamento. Vamos falar do meu caso, né? Eu comprei uma carta de crédito com você para trocar de casa. Sim. Certo? Na minha cabeça, eu vou esperar contemplar, vou dar lance para contemplar num prazo aí de 1 ano, 2 anos, e aí vou lá e compro a casa. Na conversa de hoje, surgiu um negócio novo. Você falou, você pode pegar a casa que você já tem, que você quer trocar, que você está querendo vender, ofertar ela de lance. Isso. Se você for contemplado, você apresenta o documento da casa e a tua contemplação fica em stand-by lá, parada lá, esperando vender a tua casa, para você botar o dinheiro lá e pegar o dinheiro da contemplação. Exatamente. E isso é um negócio ok, normal. E é novo. Normal, isso. Algumas administradoras estão fazendo dessa forma agora, por quê? Até para dar uma segurança para o consorciado, para o cliente. Porque antigamente, ou a maioria das administradoras que não tem isso, o que você faz? Você tem que vender um imóvel e depois que você faz o imóvel, você vai ofertar o lance para contemplar e depois esperar e talvez você perde esse tempo. E o que algumas administradoras enxergou que a gente tem hoje e consegue fazer isso? É muito mais fácil a gente dar essa chance para o cliente, né? Mostrar para ele que ele tem confiança de fazer a operação, que a cota dele vai estar garantida, o lance dele já está aqui. Porque se ele já tem um imóvel, concorda que ele tem o capital? Só está imobilizado, mas ele tem o capital. Uhum. Ele só precisa de um tempo. Ele pode usar esse imóvel como lance, que é exatamente isso que você falou.
caso ele seja contemplado, ele apresenta o documento do imóvel, que o dinheiro está sobre esse imóvel. Quando ele vender, ele vai pagar o lance. A cota dele fica contemplada e ele pode até Paradinha lá. aproveitar de um rendimento disso. E depois, quando ele vende o imóvel, ele vai lá, apresenta a venda, paga o lance e já pega o documento da casa nova para fazer o pagamento. Eu posso apresentar o documento, deixar lá calcionado e aí vender essa cota contemplada para o cara botar o lance lá do valor e sair com ela do outro lado? Você pode vender, mas tem que pagar o lance. Não, ele vai pagar o lance e pegar... Porque vamos fazer uma conta de 3 milhões, vamos falar assim. Eu quero comprar uma casa de 3 milhões. Sim. E eu tenho um imóvel de 1 milhão. Uhum. Então eu vou dar um lance de 1 milhão e vou dar a casa lá em garantia lá do lance. Certo? Sim. Aí contemplou. Beleza, tá lá. Eu não vendi minha casa, mudei de ideia e quero vender essa carta de 3 milhões para frente para alguém colocar 1 milhão e sair com o dinheiro do outro lado. Eu consigo fazer isso também. Não, você não consegue porque a sua contemplação foi mediante ao seu imóvel. Ao imóvel. Tem que vender aquele imóvel de qualquer A jeito. garantia da sua contemplação ficou alienada àquele imóvel para te dar a condição de você comprar o outro imóvel sem ter que esperar, certo? Mas você não consegue transferir. Posso apresentar a venda do imóvel, pegar 1 milhão de reais e ir lá e pum, e aí pode, eu saio se com o você dinheiro. confirmou aí, beleza. Depois que você confirmou essa compra através do imóvel, porque o que garantiu a sua contemplação lá foi o imóvel. Uhum. Aí depois que você fez isso, aí você pode, aí o seu crédito é seu. Aí você eu pode posso vender ele para quem eu quiser. Para quem você quiser. Contemplado, lá os 3 milhões contemplado. Agora, outra dúvida que surge. Eu contratei 3 milhões, certo? Sim. Eu pago taxa administrativa em cima de 3 milhões. 3 milhões. Aí eu entrei aqui com um lance de 1 milhão. Sim. Vai sobrar 2 milhões para pagar. De dinheiro novo. De dinheiro novo. O crédito continua sendo 3. A casa você vai comprar de 3. Eu vou comprar uma casa de 3, mas a minha parcela daí eu vou pagar referente a 2 só, A não é? 2 só. Então o valor da parcela diminui. Diminui. Tudo que você oferta de lance, Reduz e aí o pode valor ser da do seu parcela. bolso ou do embutido, né? Para quem não sabe, o embutido é você usar o próprio crédito da carta como lance, ele abate na parcela. Entende? O seu dinheiro novo seria 2 milhões, mas o crédito continua sendo o mesmo, que é os 3, entende? Uhum. Mas você vai pagar referente ao que você... A única penalização, vamos dizer assim, é que a taxa de administração foi sobre 3. Sobre 3, isso. E já está diluída lá em 220 Está meses. diluída, exatamente. Então, eu vou pegar na mão 3, mas eu já tinha dado 1, Sim. certo? Então, o dinheiro novo é 2, eu vou lá, compro o imóvel de 3, usando aquela casa de 1 que eu tinha para ficar lá de garantia para o lance, pagando 3 milhões mais 22% de taxa de administração. De taxa de administração. Eu vou pagar a casa mais 22%. Sim. Que não é nem a largada, vamos dizer assim, para quando você olha para um financiamento imobiliário. Não tem nem comparação. E aí, detalhe. Você falou assim, mas eu vou pagar a taxa de administração sobre 3. Uhum. Tá, você usou 2 de dinheiro, mas o seu crédito é 3. Então, os outros 2, você alavancou eles. Você só precisou de 1 para contemplar os 3, entendeu? Sim. Então, por isso que você paga a taxa sobre o crédito que você utiliza. Aí eu deixei esse dinheiro contemplado lá. Tem 3 milhões lá contemplado e eu não vendi a casa. Vai levar 1 ano para eu vender a casa. Durante esse 1 ano, tá lá contemplado. Eu tenho 3 milhões lá. O que acontece com esses 3 milhões que tá lá? Isso é uma coisa que poucos sabem. Como o dinheiro não é do banco, o que a administradora ela é obrigada a fazer? Ela abre uma aplicação e esse dinheiro fica aplicado numa renda fixa. Então pode ser CDI, CDB, ela fica aplicada. Eu tenho clientes que vivem disso. Você começa a ter rendimento do crédito. Então, ou seja, você começa a ter vamos colocar aí, hoje está em torno de 1%, mais ou menos, a renda fixa, você começa a ter 1% de rendimento sobre 3 milhões. Mas fica lá na carta ou cai vai na valorizando, sua conta? vai valorizando na sua cota. Carta, você vê a sua cota subindo. Tá. Entendeu? Então você vai pagar sobre 3 milhões, mas daí você vai ter 3 milhões e 30, no outro mês 3,60. Ela vai valorizando, ela vai subindo. reajustando, ela vai subindo. Você vê o seu crédito subindo. Como uma aplicação financeira normal. Financeira. De um dinheiro que você não tem. E tá lá no crédito, de um dinheiro que você não tem. Então, de um direito que é seu, porque você tá pagando por ele, mas um dinheiro que você não tirou do seu bolso. Você tá ganhando um rendimento de 3 milhões. Você começa a correr rendimento agora de um dinheiro que você ainda não pagou. Não pagou. Então, vamos dizer, quando eu acabar de pagar, eu tenho aqueles 3 milhões corrigido numa renda fixa. Eu vou te dar um exemplo real. Eu tenho um cliente, dono de construtora lá de Monte Carmelo. A cota dele, ele fez a cota dele e contemplou só com embutido em 5 meses. Tá. A cota dele era 419 mil. Ele usou metade, sobrou 209, certo? A cota dele demorou 5 meses para contemplar. Então ele pagou 5 parcelas de 5 mil e pouquinho, 5.112. Arredondando 30 mil reais.
Tem 5 meses que a cota dele tá parada e ele não utilizou. Ele vai utilizar para frente, ele não tá com pressa para utilizar. Nesses 5 meses, a cota dele já rendeu 30 mil para ele. Que tá foi, lá. que foi exatamente os 5 meses da rentabilidade dos 209 que ele bateu, né? Sobre a aplicação. Então, ela já rendeu 30 mil reais para ele. Ele paga 2 mil reais de parcela. Era 5 mil, caiu para 2 porque ele deu metade embutido. lance. Então ele paga sobre a metade que sobrou. Exatamente. Ele tá pagando 2 e pouco de parcela e ela tá rendendo lá o valor total, os 400 mil tá rendendo. Tá rendendo 209 porque 50% da própria carta ele usou como lance. Em vez dele tirar do bolso, ele pagou o lance da própria carta. Se ele tivesse tirado Ou do bolso, seja, ficava o sobrou valor para inteiro. ele líquido para ele utilizar 209 mil, certo? Desses 209, ele só tirou 5 parcelas, que deu 30 mil reais, 5 arredondando. do valor cheio na época. Do valor cheio na época. Tem 5 meses que essa cota está contemplada e parada. E ele está ganhando rendimento dos 209. Certo. Só que ele não pôs 209 mil. E ele está ganhando rendimento Não pôs dele. nada. Pôs nada. Pôs 30, vamos falar assim. Pôs 30 mil que só as parcelas, que é o lance, nem do bolso ele tirou, Então tirou do próprio crédito. Ele gastou 30 das primeiras 5 parcelas e ele tá com 209 mil rendendo juro para ele agora. 209 mil rendendo juro. Se ele deixar essa cota parada lá, vamos colocar mais 2 anos, o rendimento da própria carta vai pagar as parcelas e vai sobrar dinheiro para ele. Então, no final do período, A valorização é a maior própria do que o carta rendimento. se pagou e ele saiu do outro lado, ele saiu do outro lado com gastando 30 e saiu com o dinheiro do outro lado. Exatamente. Isso são das formas de você usar o consórcio para alavancar que as pessoas não conhecem. Tá. Uma outra opção que você tinha me dado na época, assim, ó, Gil, a gente pode pegar uma carta de crédito e jogar em cima de um imóvel que você já tem. Sim. O imóvel vai ficar alienado, como se você tivesse comprado ele fiado lá parcelado, e você vai ficar com o dinheiro na mão para capital de giro, tal. Explica isso aí Sim. pra gente. Isso é uma operação que eu faço muito, talvez uma das que eu mais faço hoje, principalmente para empresários. Então, vamos colocar que o Gil tem uma empresa e precisa de fluxo de caixa na empresa dele. E ele está com um monte de patrimônio lá parado. Por exemplo, sua casa lá vale 3 milhões, está lá parada. Se você for pegar isso no banco, o juro é altíssimo. Sim. O que você pode fazer? É um autofinanciamento que a gente chama. Você vai fazer um consórcio, vai colocar em cima do seu imóvel, que vale 3 milhões. O consórcio ele paga 100% do valor do imóvel, que é diferente das outras operações. Você vai levantar os 3 milhões, esse dinheiro vai entrar na sua conta, você trabalha o dinheiro e vai pagar as parcelas do consórcio. A taxa Você vai do ficar com consórcio. 3 milhões na mão para uma oportunidade, para uma importação, o cara que traz Exatamente. coisa da China, que tem que pagar 60 dias na frente e tal, ele vai rodar Vai rodar o e vai dinheiro fazer. em cima da casa dele. Ele continua morando na casa, a casa tem um financiamento, que ele vai ter que ficar pagando lá 220 meses e a vantagem é pegar 100% do valor e com 22% de juro em 220 E meses. 220 meses. Porque acho que esse é o grande lance. Porque se você for no banco pegar capital de giro hoje é 3,5%, 4% se for capital de giro. Isso, nós estamos falando se você fazer essa operação, para você fazer ela mais rápida, levantar esse capital, nós estamos falando em torno de 0,8, 0,7 Ao mês. ao mês. Pagando ágil, pagando coisa para acelerar o processo. Exatamente, para acelerar. Pegando um grupo em andamento, que é outra vantagem de você. Então vamos você ser falar contemplado disso daí. Eu quero levantar o dinheiro hoje, em cima da minha casa. Quero pegar minha casa lá, R$1 milhão. Quero levantar dinheiro nela porque eu tenho uma oportunidade aqui de comprar uma empresa, um negócio, uma indústria, ou sei lá o quê. Para eu levantar R$1 milhão na casa, rápido, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, não é lance, não é nada. O mais importante do consórcio, as pessoas acham que é ofertar lance, não é. É a sua capacidade de pagamento de parcela. Beleza. O que eu estou te falando? Se você tem intenção de ser contemplado rápido, independente da operação, primeira coisa, você não pode entrar num grupo novo. Você não pode querer pagar parcela baixinha. Você tem que entrar num grupo em andamento. Que já está correndo. O que é um grupo em andamento? Vamos imaginar que o prazo total seria 200 meses. Você tem que entrar num grupo que falta, no máximo, 130, 140 meses para você pagar. Por quê? Porque como que funciona o consórcio? Um grupo novo, ele ainda está em formação, as pessoas estão começando a pagar parcela, formar, dar lance, os lances estão altos. Então, quando você pega um grupo que já está com esse nível de andamento, já rodou lá 4, 5 anos, esse grupo já está com caixa cheia, já está bastante robusto. O que é isso? Porque o que acelera o saldo de contemplação do grupo? É o lance. Então, o lance das pessoas acelera esse saldo e diminui a concorrência, porque Quem o grupo tinha são dinheiro pra dar fechados. lance já deu deu e já fechou. Então, quando você pega um grupo em andamento, além de ter menos pessoas
para ser contemplada, concorrendo com você, o lance está bem menor. Uhum. Então, esse cliente, por exemplo, que eu te falei, o grupo dele falta 120 meses. Por isso que ele contemplou só com embutido. Entende? Uhum. Então, a primeira coisa é a sua capacidade de pagamento de parcela. Eu consigo pagar uma parcela alta e às vezes você nem quer tirar dinheiro do bolso, só quer usar o embutido. Você consegue fazer. Entende? Uma contemplação aí rápida. A gente fala rápida de 1 a 6 meses, 12 meses, Uhum. dentro do consórcio. Uma contemplação planejada. Entende? Então, partiu disso. Eu consigo pagar, eu quero fazer essa operação. Pega um grupo em andamento, ou oferta um pouquinho de lance e usa o embutido, ou você paga só com embutido uma parcela reduzida. Você levanta esse capital, você pode fazer, se você tem esse imóvel, consegue fazer essa operação e faz mais sentido para você levantar o dinheiro e colocar dentro da sua empresa e trabalhar o seu negócio, normalmente acontece, a margem de lucro é muito maior, você faz essa operação. Ô, Luan, vamos lá. Eu tenho um cliente que tem uma fábrica de bloco, ele quer comprar um equipamento que custa 3 milhões de reais, uma máquina de fazer bloco lá na Itália, leva um ano para chegar, paga e fica esperando e tal. Mas ele tem imóveis. Ele consegue levantar o dinheiro com consórcio, botar em cima de um imóvel, pegar o dinheiro vivo na mão e ir lá e comprar a máquina. Consegue. Tranquilo. Tranquilo. Tá. Essa é a operação. É um planejamento. Ele vai conseguir isso dentro de uns 6 meses. Dentro de uns 6 meses. Vai depender da capacidade de pagamento da parcela dele. Vamos imaginar que ele consegue pagar a parcela infinita. Vai vamos colocar falar ele num grupo, num prazo... grupo que está do meio para frente. Do meio para frente. A parcela vai ficar alta, porque daí em vez de pagar em 220, vai pagar em 100. Certo? E vai levantar o capital, vai contemplar ele, vai colocar o dinheiro na casa, levanta e vai trabalhar na empresa. Ele bota em um dos imóveis, pega o dinheiro, vai lá e compra a máquina. Exatamente. Qual que é o custo final da operação se o cara tiver essa pressa? Mais ou menos. Gil, nós vamos... Vai depender muito do prazo, né? Do efetivo, mas é o que eu te falei, vai ficar em torno de 0,80, 0,90 ao mês. Para quem tem pressa. Para quem tem pressa. Para quem não tem pressa e vai para taxa de administração normal, para 220 meses vai dar o quê? Nós estamos falando de 0,20, 0,25 ao mês. É quase nada, né? É quase nada. Vamos falar assim. Só que tem o tempo. Por exemplo, vou te dar outro exemplo de clientes aqui. Eu atendo algumas construtoras. Como que eles têm aumentado o ticket médio do produto deles? A construtora vai lançar um empreendimento. Demora 2, 3 anos para entregar no mínimo. Uhum. Ela fez o planejamento através Ela levanta o dinheiro através dessas operações, algumas empresas. Uhum. Levanta o capital nos imóveis que ela já tem. Faz o lançamento. No imóvel que vai sair ou no imóvel que já vai sair, pronto em algum lugar? Vai construir, vai lançar. Eles vão lançar um empreendimento para vender o imóvel na planta para o cliente final. Beleza. Certo? O que entregou, beleza. Aí eles financiam lá aquela entrada pro cara, 20%, 30%. Daqui 3 anos, quando for entregar, vamos considerar que vai entregar daqui 3 anos, o que o público final ali tem que fazer, o consumidor? Precisa ir para a Caixa Econômica Federal. Precisa fazer um Normalmente financiamento. Ele vai fazer um financiamento, ou ele vai quitar à vista, ou se ele for educado financeiramente, ele vai ter um consórcio que vai pagar menos juros. A maioria vai no financiamento. O que as construtoras enxergaram? Vamos fazer esse planejamento, além da gente levantar o capital, que eles tiraram do próprio consórcio, fez o lançamento e vendeu o produto, eles começaram a ter essa carta contemplada para entregar para o cara. Aí eles vendem a carta e tem lucro em cima da carta. E tem lucro em cima da carta. E o cara só vai contemplar a carta nesses 3 anos aí no processo. Exatamente. Eles fazem o planejamento que quem deveria fazer é o consumidor final, porque chega no final, você vai quitar com o financiamento? Vou. Olha, eu tenho uma opção melhor para você, mais barata. Eu tenho a cota contemplada, você vai pagar daqui para frente. A entrada que a gente tem é essa aqui. Faz muito mais sentido o cara pagar lá em torno de 30% do valor da entrada. Em 4 anos, você vai pagar em 2. Exatamente. Em vez de você pagar em 40 anos, você vai pagar em 20. Em 20. Vai encurtar o prazo do cara. E se você colocar que no financiamento hoje ele vai pagar 3 vezes o valor do imóvel, no consórcio ele vai pagar 20% a mais. Como ele está comprando a contemplada, vai ficar em torno de uns 40%. Eles estão vendo uma brecha de demanda que eles têm uma oportunidade de entregar isso ali dentro. Exatamente. O cara que constrói casa para vender, ele consegue fazer a mesma jogada? Ele consegue, mas não faz sentido para ele. Por quê? Porque se ele coloca em cima do consórcio, concorda que ele está pagando a taxa? Ele diminui o lucro. Exatamente. Ele teria que ter um outro imóvel que ele não vai vender para levantar o recurso e desse recurso, quando ele está com o dinheiro na mão, ele constrói e vende. Tá. Aí essa fica parada, ele não quita. Ele bota o consórcio em cima da casa dele, sai com 1 milhão na mão, constrói a casa para vender com recurso próprio e vende. E gira a casa aqui depois. Exatamente. Porque ele não precisa quitar a taxa.
Se ele vender o imóvel que está no consórcio, ele vai ter que pagar a taxa de todo jeito, porque ele não tem desconto. A taxa é integral. A Não taxa é importa se você integral. usou um mês ou 20, dois, ou 20 exatamente. anos, você vai pagar a taxa. Vai pagar a taxa. Então, é muito mais sentido ele levantar em um outro imóvel que ele não vai mexer e trabalhar esse dinheiro. Aí com aquele 1 milhão ele faz 2 casas ao mesmo tempo, Duas vende de 2 em vai, 2, em vez de ficar naquela lenga-lenga de ter o dinheiro para fazer a primeira e isso sai se arrastando. Exatamente. Tá, então vamos lá. Casos reais. A minha irmã, um belo dia, virou para mim e falou assim: Deus falou comigo que é para eu mudar para Botucatu. Eu falei: rapaz, tanto lugar bom para você ir. Você vai para Botucatu? Deus falou, né? Fica meio difícil de brigar com essa frase, Deus falou. E ela foi para Botucatu, vendeu a casa que ela tinha aqui, foi para Botucatu com o marido, com o filho e tal, e passaram um tempo em Botucatu. Nesse período o esposo dela se converteu, então tem todo um enredo gospel aqui, beleza? Sim. Mas de muita coisa que ela tentou lá, e é uma cidade difícil, é bem bairrista, assim, bem fechada, eles construíram uma casa para vender que está pronta, está à venda e não vende. E é deles, com matrícula, BITS, tudo que tem que ter. Acho uma solução para minha irmã. Ela tem a casa lá, parada, e não tem dinheiro para fazer a próxima casa aqui. Como que ela desencrava? Gil, eu tenho que conhecer o perfil da sua irmã. O que ela faz, como que é a renda dela. Ela trabalha como coordenadora pedagógica numa escola e o marido dela tem uma empresa de manutenção. Tá. Então, a construção, a venda da casa é uma renda extra. A venda da casa é para fazer outra casa. É um negócio que extra. Roda ao lado. Sim. O que ela pode fazer? O que nós acabamos de falar. Ela pode, por exemplo, levantar o dinheiro desse imóvel e aí ela desconsidera de vender ele agora. E aluga. Porque o aluguel vai pagar a parcela. Beleza. Então ela levanta o dinheiro da casa inteiro, vamos falar assim, e o aluguel vai pagando a parcela. Vai pagar a parcela. Tá. E aí você concorda que seria a mesma coisa que ela tivesse vendido? Só que ela vai continuar com o patrimônio e tem um capital. Ela tá com o dinheiro na mão. Tá com o dinheiro aí ela vai e começa a fazer outra casa. Começa a fazer outra casa. E pode repetir esse negócio de novo. Pode repetir de novo. E alugar e ficando com um monte de casa de aluguel. E o que ela tá fazendo? Construindo o patrimônio. Quem tá pagando as parcelas são os inquilinos. Os inquilinos. E por que as pessoas não pensam nisso? Porque as pessoas não são educadas financeiramente. Nós não aprendemos isso na escola. É verdade. Eu tava falando isso mais cedo com a minha sogra. Eu tenho uma sobrinha que tá com 20 e poucos anos de idade. Eu falei, se ela guardar o que ela paga pro INSS, ela guardar numa aplicação, quando ela tiver a minha idade, ela tá aposentada. Com a sua idade, vó, falei pra ela tá com mais de 1 milhão lá rendendo juro pra ela. Mas tem que começar cedo. A gente não aprende aqui. A minha filha mora fora do país e eles pegam e pagam muito imposto sobre a renda lá. Sim. É quase 40% descontado na folha. Mas do que ela recebe, ela pega quase a metade para guardar todo mês, pensando em aposentadoria. E a gente não tem essa cabeça aqui. Não tem. Duas coisas. Vou pedir pra minha irmã te ligar, porque acho que você vai resolver o problema. Ela tá encalacrada com essa casa lá. Gil, você falou num ponto. Questão do planejamento. As pessoas, como não tem educação financeira, não aprendeu isso em casa. Eu vim de uma família humilde, eu vim de Romaria, uma cidade de 4 mil habitantes. Ninguém lá tem essa educação financeira. Não tem. As pessoas lá juntam dinheiro debaixo do colchão, que é um ponto. Então, quando você pensa em comprar à vista, eu vou juntar, que a cidade pequena tem muito isso. Eu vejo isso muito no interior lá. Uberlândia é uma cidade de 700 mil habitantes, tem muita pessoa que é assim ainda. Vou juntar o dinheiro e vou comprar à vista. Quanto tempo você demora para juntar? Vou colocar um valor mais baixo, um apartamentozinho de 200 mil. 7 anos. 7 anos. O que vai acontecer com esse imóvel daqui 7 anos? Ele tá valendo os mesmos 200? Não tá. A pessoa já tem o poder de guardar o dinheiro. Poupança, né? Deixa na poupança, que não vende nada. Não, nem acompanha a valorização. Se ela faz esse planejamento através do consórcio, ela não tem o prazo que vai contemplar, mas pode contemplar daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ou a hora que ela acabar de juntar tudo. Ou a hora que acabar de juntar tudo, mas o dinheiro dela foi corrigindo e deu o poder de compra para ela. Então, é a questão do planejamento de educação financeira, entende? Você falou, ela mora fora. A minha filha mora. Tô atendendo alguns clientes, bastante clientes que moram fora. Por quê? O último que eu falei agora mora em Londres, Libra. Quase R$7. O cara tem o poder de alavancar 7 vezes mais rápido que nós. A gente faz quando ele olha para o Brasil, né? Quando ele olha para o Brasil. Esse cliente tem intenção de voltar. Ele inclusive já tem alguns patrimônios aqui. E ele tem intenção de voltar.
daqui 5 anos. E eu tava mostrando para ele o tanto que ele faz. Aí ele falou, cara, você devia ter me apresentado isso há 7 anos atrás. Eu já tinha comprado umas 2, 3. Eu tava com o dobro do patrimônio. Eu falei exatamente isso, porque ele não conhece a ferramenta. Uhum. Você entende? O cara começa a investir, lá ele pega 1.000 libras, ele faz 7 mil reais aqui. 7 mil reais em parcela de consórcio, o cara faz 3 milhões de crédito. Naquele esquema que paga metade. De metade da parcela até a contemplação, porque ele não tem pressa, ele tem tempo. Uhum. Que é uma das outras formas que você pode usar para ganhar dinheiro, que as pessoas também não sabem. Que a gente até comentou da questão da venda. O que é isso? Eu quero guardar o dinheiro. Né? Eu tenho opção de bolsa de valores, aí você tem que entender do mercado financeiro para você não... Pode comprar um plim-plim também. Aí, e sair pior do que entrou. Ou pode dar muito certo. Vamos considerar que vai dar certo. Vamos considerar uma renda fixa que o cara tem de seguro, 1%. Se você faz uma cota de consórcio com a intenção de usar o consórcio como uma ferramenta de investimento, vamos imaginar que hoje uma cota de R$1 milhão, você vai pagar R$2.500 de parcela em 240 meses. Meia parcela até contemplação, que é um detalhe. Meia parcela até contemplação, pensando no investidor, no cara que não quer contemplar rápido, ele quer guardar um dinheiro, igual o Marcelo falou ali. R$2.580 por mês. Vamos considerar que esse cara pagou... Não vou ser muito rápido, vamos colocar 36 parcelas, tá? Vou fazer uma conta rápida. Vamos para a calculadora, para nos ajudar. Pessoal, 2.580 é uma aula de mentalidade de investimento que pouca gente tem disponível por aí. Presta atenção. Se o cara pagou 36 parcelas e for contemplado, ele teria investido 98.880 em parcelas, recurso próprio. Em 3 anos. Beleza. A intenção dele é investimento. O que ele pode vender? Vende essa cota. No mínimo 30% no valor do mercado. Então, nós estamos falando que ele venderia ela. Lógico que ela vai estar reajustada, mas vamos colocar que ele vende pelos mesmos 300 mil. O cara fez de lucro 210 mil em 3 anos. Em cima de 100 mil de capital. Em cima de 100 mil capital parcelado. Triplicou o capital. Triplicou o capital em 3 anos. De forma segura. Explica esse negócio de vender a cota. Por que tem esse mercado de gente querendo comprar cota contemplada? Porque é o cara que está com caganeira. É o cara que quer agora. Quer agora. Tá. É o cara que quer agora. E aí volta lá no princípio. Lembra das 3 formas? Ele só vai comprar à vista, financiado ou pelo consórcio. E se o cara quer agora, ou ele não tem o dinheiro à vista, ou ele não quer gastar. Ele sabe que o dinheiro no bolso dele é mais inteligente. Financiamento, ele vai ter que dar os mesmos 30%, 20%, 30% de entrada e financiar e vai pagar 3 vezes o valor. E ele tem a cota contemplada. Tá, então ele vai achar alguém que está com a cota contemplada, ele paga um pedágio pro cara, que seria a entrada, e ele sai com o dinheiro dali para ir lá comprar a casa que ele quer hoje. Você não vai vender pelo valor que você pagou. O que você pagou não interessa. Você fez um planejamento para aquilo. O cara quer comprar de imediato. Então, o imediatista sempre vai pagar mais caro. Ele vai te dar os 30%, o valor que você queira negociar. Estou falando 30% porque é a média que a gente vê no mercado. Mas ele vai te dar 30% do valor do crédito, não é do que você pagou, é do crédito. Então, se é 1 milhão, é 300 mil. E aí você vai pegar o lucro, transfere o crédito para ele e ele compra o imóvel dele. Que a cota contemplada é até o mesmo poder do à vista de financiamento. Você consegue comprar na hora. Sim. Só que você paga mais caro. 30% a mais os 22% que já estava socado ali. Vai dar uns 50% de juro. Que ainda é muito melhor do que financiar. Muito melhor do que financiar. E tem cota contemplada toda hora? Toda hora tem. Se eu quiser hoje, R$1 milhão de cota contemplada, tem. Eu vou pôr 300 mil de lance, de ágio. De ágio. E vou sair com 1 milhão para ir pagando. Vai pagando. Que vai pagar 1.220.000, mas já pagou um tanto, pagou 36 meses, já pagou 100 mil já. Então, daqueles 22% lá, praticamente 10% acabou que já pagou. Já pagou. Então eu vou, no final das contas, é o 30% que eu dei pro cara, mais 12% que sobrou aqui. Exatamente. Em torno de 40% a 50%. Vamos considerar 50%. É muito mais barato. Do que um financiamento. Do que o financiamento. E a burocracia? Contemplou, legal, e agora? Mesma coisa de qualquer linha de crédito. Você tem que comprovar o valor da parcela, 3 vezes o valor da parcela. Fez a aprovação de crédito, não, tem que ter o nome limpo, tudo certinho. Tá com o nome limpo, não tem restrição, comprova o valor da parcela, é a mesma coisa. A mesma análise de crédito de um financiamento. A cota contemplada, ela vai ter a exigência de um financiamento para te liberar o dinheiro. É porque é um crédito, por isso que tem você valor. Tá pegando porque na frente, exatamente. E os parceiros ali do grupo, eles têm que ter a garantia de que você vai continuar pagando. Vai continuar pagando. Então tem que ser uma pessoa que tem o perfil para assumir aquele crédito. Entendeu? O imóvel vai ficar alienado ali, mas não é interesse de ninguém, nem do banco, nem da administradora, pegar o imóvel. Ele quer que você pague certinho. Vamos imaginar que o cara tá com o nome tudo lascado.
tudo sujo, pitimbado. Beleza? Beleza. Ele não vai conseguir pegar aquela contemplação e comprar um trem para ele. Não. Mas ele consegue vender para alguém que está com o nome limpo e ganhar o ágio. Consegue fazer. Então ele consegue ter uma aplicação que roda e dá retorno sem fazer. Sem fazer. Porque a análise de crédito ela é feita quando você vai utilizar. Se você não vai utilizar, você pode estar com o nome Tá sujo. lá e tá rendendo pode lucro. usar do lucro para limpar o nome, por exemplo. Entendeu? E fazer uma operação, uma fonte de renda. Que top. E a carta contemplada é um patrimônio que a justiça pode entrar com embargo, esse tipo de coisa? Tô pensando aqui em cliente que tá com nome sujo, devendo, deve no banco, deve processo trabalhista e não tem patrimônio nenhum. Ele não comprou, ele não utilizou o Ele crédito, não só está utilizou o contemplado. crédito, Não. só tá contemplado. Não, ele Ela é pode um vender para investimento. alguém e pegar o Exatamente. lucro. Então ele pode guardar o dinheiro ali, aquele dinheiro ali não vai ser usado de arresto, vamos dizer Não assim. vai. Até porque não tem, entendeu? Você tem o direito do crédito. Ele só passa a ser concretizado o dia que você utiliza. Se você não utilizou, ele Se está você lá. vender antes, Se você vendeu antes, você transferiu para outra pessoa. Se eu Quem vendi vai para usar é o você, outro. quem vai usar é você. Aí já deixa de ser minha. legal. Ô Luan, top, cara, obrigado. O que mais que dá pra fazer de consórcio que vem na tua cabeça, assim, que o povo... eu te conheci com um amigo dizendo que trocava os carros da empresa com você. E dizendo da experiência dele. E depois ele começou a construir casa para vender e tal. Ele alavanca o Aí dia a foi dia conhecendo dele. Ele e foi foi fazendo conhecendo e mais foi coisa. andando. Mas a primeirinha, assim, Foi os foi para carros. trocar um carro, Sim. né? E aí eu perguntei para você, pô, pro carro, tal. Ele falou, Gil, carro com carta contemplada não vale a pena. O carro tem que ser com planejamento. Explica isso aí pra gente. Por quê? Porque o prazo do automóvel ele é muito semelhante ao do financiamento, ele é 48 menor. meses. Exatamente, 60, tem até 120, dependendo. Se for um carro de 500 mil, carro de luxo, vamos dizer assim, 500, 1 milhão, você consegue pagar até 120 meses. Uhum. Só que quando você vai para o contemplado, você vai ter que pagar o planejamento de outras pessoas. Então, o custo efetivo da operação, que é isso que as pessoas têm que olhar, não é taxa, é custo efetivo, é quanto de fato você está pagando e quanto você vai receber. Ele se torna muito próximo do financiamento. Então, por isso que se torna mais difícil. O carro, normalmente, a pessoa é um trem que a pessoa compra de emoção. Às vezes o cara não está nem pensando em comprar um carro, passa na rua, vê uma garagem, o cara faz uma promoção para ele e compra e nem sabe o que está pagando. Então, é muita emoção. Qual que é a forma ideal? Quando você faz eu tenho um carro ou não tenho nenhum carro, em vez de você fazer um financiamento, você faz um consórcio. Contemplou? Vamos imaginar um consórcio de 5 anos. Contemplou, beleza, contemplou no primeiro ano ali, você tem mais 4 anos. E aí a pessoa tem a dinâmica de trocar de carro de 2 em 2 anos. Compra um carro zero hoje, tem mais 4, vai trocar daqui 2 anos, tá? Tem 2 trocas. O que dá para fazer? Você pode pegar esse carro daqui 2 anos, que é quando você pretende trocar, ir lá na concessionária, compra o carro novo, paga a diferença e só troca a substituição do consórcio. Paga a diferença lá e só substitui a garantia. Você continua pagando aquela mesma parcelinha, mesmo que você melhore o seu carro, você continua pagando aquela mesma parcelinha do consórcio. Tá. O cara tem um carro financiado hoje no banco. E aí ele quer ir pro consórcio. Tem caminho? Tem. O consórcio, uma das formas que dá para você fazer, principalmente a gente usa muito no imóvel, mas no automóvel também dá para fazer, é você usar o consórcio para quitar o seu financiamento. Aí você sai fora dos juros, você economiza. Porque ele entra como um dinheiro à vista. Mas um consórcio quando contemplar. Não adianta Quando querer contemplar. pegar Não um adianta contemplado querer na correria. É. Mas no caso da casa, adianta. O cara tá no financiamento imobiliário. Pagou o primeiro ano. Tem mais 39 anos para pagar. Se for no início, compensa demais. Aí tem que fazer a conta do que ele deu e tal. Mas normalmente no início do ano compensa demais. Mesmo que ele vai pagar o ágio para outra pessoa. Seria o lucro para outra pessoa numa cota contemplada. Porque o juro do imóvel é muito alto. E aquele 30% que ele deu de entrada já bateu do valor do que ele deve. Logo que ele começou, ele pegou 1 milhão, comprou uma casa de 1 milhão e 300. Ele pegou 1 milhão. Logo no começo, ele pagou 1 ano, ele está devendo 1 milhão ainda. Normal. Né? Então, ele vai pegar uma carta contemplada de 1 milhão para quitar o banco. Sim. Ele vai ter que dar 300 mil para alguém de ágio e ele vai vir com uma carta de 1 milhão. Essa carta de 1 milhão, ele vai pagar quanto de parcela? Em torno de 6 mil reais. 6 mil, mas é só 20 anos. Só 20 anos. E normalmente não é porque já andou. O cara já pagou as parcelas. O cara da contemplada já pagou 1 ano, o cara que fez a planejamento então já menos pagou. de 20 anos. É menos de 20 anos. Então ele sai de 40 anos... Com a média de 14, 13 anos. E com a mesma parcela, só que sem juros. Gastando 30% de ágio. Gastando 30% de ágio. Planejamento. Top, Luan. Obrigado. Agora nós vamos fazer um negócio com você que é tipo uma tortura. A gente faz algumas perguntas repetidas para todo mundo que vem no programa. O povo tenta dar uma fugida, mas a gente insiste nelas. Vamos lá.
A primeira pergunta é, o Luan de 2025, olhando para trás, o que é que ele faria diferente? Sem fugir. O que você mudaria na tua vida? Eu lia mais livros, aprenderia mais, erraria mais, tentaria mais e faria tudo que eu faço hoje mais rápido. Por que erraria mais entrou na lista aí? Porque as pessoas têm medo de errar. E não existe erro, existe resultado. Quando você tenta e deu errado, você não deu errado. Você teve um resultado diferente daquilo que você queria. Uhum. E às vezes a gente nos prende muito de tentar fazer algo novo porque fica com esse medo. E aí eu aprendi isso um pouco tempo atrás. Por isso que eu falei que eu erraria mais. Porque depois que eu aprendi que só existe resultado, mesmo que não seja o que a gente quer, você aprendeu um jeito de não fazer diferente. Tá. Então Você já descobriu como é que faz para ter aquele resultado. Exatamente. Você não quer ele, você vai fazer diferente. Vou fazer diferente, eu vou tentar de novo. Tá. E vou errar de novo, e vou errar de novo, até eu acertar. E cada resultado diferente que me deu, que seria o errado, me deu um ensinamento novo, me deu conhecimento novo. Eu cheguei até aqui, hoje eu tenho essa experiência com consórcio de vários clientes que eu vim atendendo, e eu vi, cara, dá certo fazer isso com esse cliente, deu certo. Aí o outro vem e me pergunta, acaba que é as mesmas coisas. Sim. De uma experiência de um, eu Você consigo vai ajudar o outro. multiplicando. E o que deu errado em um também, eu consigo ajudar o outro. Cara, não faz assim, faz assim. O que eu tento fazer que dá errado, cara, esse caminho aqui já não dá certo. Então, eu vou partir para esse. Deu certo. A hora que eu vejo alguém indo pro caminho errado, eu falo, cara, esse caminho aí não é o certo. Esse caminho aqui, faz isso aqui, isso aqui, isso aqui que vai dar certo. Show. Olhando para essa câmera aqui, ó. Alguém que você quer agradecer de forma pública. Eu quero agradecer primeiro a Deus, né? Sem ele, nada do que foi feito existiria. Segundo, a minha esposa, por estar comigo a todo momento. Eu vou ficar emocionado. A minha esposa, os meus filhos. Quero agradecer meu irmão por ter me abrido as portas do consórcio e me mostrou isso há 10 anos atrás, que eu deveria estar no consórcio. E através dele eu consegui ajudar muita gente. E aos meus pais e todos os meus amigos que sempre esteve comigo e me acreditou. E principalmente aos meus clientes aqui. Eu fico emocionado porque é uma história bem... Passei muita coisa já, Ju. Você saiu de uma cidadezinha de 4 mil habitantes. 4 mil habitantes. E tá aqui hoje. Né? Tá em São Paulo. Porque às vezes fala pro cara lá da cidadezinha, São Paulo, o cara já até pula pra trás, né? Não quero nem ver, tá doido, é coisa de louco. Então, assim, é bem... Massa. Luan, as pessoas que quiserem te encontrar, falar com você, como é que te acha? Cara, tem meu Instagram, tem o telefone. Fala o Instagram, fala o telefone, bota aí. O Instagram é @luandelfino. O telefone é 34-99641-2168. Repete aí. 34. 34-99641-2168. Legal. E a última pergunta, tá acabando. O nosso programa nasceu para falar de marketing digital, de tráfego pago, e não tem nada a ver o que a gente faz hoje. Mas no final a gente sempre inverte a ordem e fala assim, cara, o que você, Luan, gostaria de saber de tráfego pago, de marketing digital, que eu possa te ajudar a esclarecer uma dúvida que você tem? Como que eu poderia atingir mais pessoas com o meu trabalho hoje através do digital? Levar esse nível de informação, porque isso ajuda muitas pessoas. Eu posso dizer como a gente faz aqui? Porque tem um monte de jeito de fazer. Aqui a gente faz de um jeito que é meu, vamos dizer assim. Eu divido o processo em 3 pilares, é um tripé. Um dos pilares é o tráfego pago. Então você precisa dar dinheiro pro Meta, dar dinheiro pro Google, dar dinheiro pro TikTok para acelerar, é o ágil, para acelerar o processo. Sim. O cara não paga 30% de ágil, você tem que dar dinheiro pros caras para acelerar o processo. De uma forma inteligente que vai fazer com quem está no momento de comprar uma casa receba um vídeo seu dizendo, vai comprar uma casa? Não faça financiamento na Caixa Econômica Federal. Eu tenho carta de consórcio contemplado. Em vez de você pagar 40 anos, você vai pagar 17. Liga para mim que eu vou te explicar como é que é. Só que esse vídeo só vai aparecer para quem está querendo comprar uma casa. Sim. Então eu acelerei pra caramba. Imagina o cara tomar uma paulada de um vídeo desse. Acelerou e acertou o cara na hora. E o cara tomar essa paulada. Então esse é o primeiro pilar. Esse é o que vende hoje. Se a gente fizer isso hoje, daqui a 5 horas, 6 horas, você está recebendo gente no teu telefone. Ah, todo mundo que vem é comprador? Não, vai ter...
é pescar de tarrafa. Se é do interior, você vai entender. Sim. Você jogou uma tarrafa. Vai vir um fecho de lambarizinho para vir umas 2 tilápia e uma traíra no meio. Você tá querendo é a tilápia e a traíra. Os lambaris você tem que achar uma solução para eles. Eu não falo não para ninguém. Vira tudo fritada, entendeu? Então tem que ter solução pro lambari, pra tilápia e pra traíra. Você tem que ter solução para todo mundo. Beleza, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é o que vem de graça. O cara vem para cima do seu negócio de graça, porque ele te encontrou na internet. E para isso que dá certo, o teu site tem que ser feito de forma intencional, as tuas postagens na internet de forma intencional, tem que ser tudo feito de propósito, com um negócio, uma técnica que a gente chama de SEO, que é otimização da engenharia de busca. Eu vou dizer para o Google, para o Meta e para o TikTok o que é que eu faço e baseado nisso ele vai me mostrar para pessoas que estão pesquisando aquele assunto. A geração com a nossa idade pesquisa no Google. Você pesquisa no Google? Pesquisa. Beleza. A geração mais nova pesquisa no TikTok. Quer vender consórcio para molecada? TikTok. Eu nem entendi. Beleza? Então, esse é o segundo pezinho aqui do tripé. O terceiro pé é o que nós estamos fazendo aqui agora. É gerar conteúdo em vídeo para viralizar. Então, eu boto o vídeo na internet, no TikTok, no Google, no YouTube, querendo que esse vídeo exploda de gente olhando para que as pessoas me procurem, ok? De graça, num movimento viral. O movimento viral é legal pra caramba, é de graça. Mas tem um lado ruim, ele é incontrolável. Eu não sei que hora vai acontecer. Sim. E se acontecer agora, você tem que ter condição de atender todo mundo. Manjou? Aí que é o negócio. Quando o meu primeiro viral aconteceu, eu tive 1.400 pessoas me chamando em 2 dias. Eu estava em viagem de aniversário de casamento. Chegando num hotel. Tava dirigindo para ir para um hotel. Eu fui dirigindo e respondendo gente. E bombando. E pá, e nego chamando, nego ligando. Eu cheguei no hotel, gente marcando reunião, porque daí você tem que aproveitar aquela onda. Marcando reunião de hora em hora com gente que eu nunca vi. Aniversário de casamento, gato. Eu olhei pra mulher, a mulher com um bico desse tamanho. Falei, vamos fazer o seguinte, vamos pra casa da sua mãe? Rodei mais 500 quilômetros pra ir na casa da mãe dela. Aí a mulher fica feliz, vai ver a mãe, acalma o coração. Botei ela na casa da mãe dela com a minha filha, brincando com a avó, não sei o quê. Entrei dentro de um quarto e 3 dias fazendo reunião. E tem gente que eu atendo até hoje. A menina que veio aqui ontem, que eu faço o lançamento dela de milhas, ela me conheceu com esse vídeo, ficou 1 ano no meu pé para ser minha sócia. E ontem ela veio aqui para dar um depoimento da nossa primeira venda junto, que foi a maior da vida dela. Então, a única coisa que eu falo para as pessoas é faça os 3, porque é como a gente sabe que dá certo hoje, mas fique preparado para atender o viral e o lambarizinho que vem aqui, que a gente fica falando não pro cara o tempo todo. Ô Gil, mas eu não dou conta de atender 20 pessoas por dia. Porque imagina que chama 20 pessoas. Eu sei como você atende. Você faz reunião, você leva para tela, você explica. Você não dá conta de fazer esse atendimento para 20 por dia. Beleza? Eu vou ficar falando não pro cara ou eu vou achar um jeito de atender o cara e dar alguma coisa pro cara comprar. Sim. Então eu preciso achar um jeito para ele. Então a gente usa aqui dentro da estrutura uma ferramenta que é nossa, chamada Cindy. A fadinha do Peter Pan. Sim. A Cindy, ela usa inteligência artificial para fazer venda. E ela tem um CRM de atendimento todo automatizado. Então eu boto a Cindy no teu WhatsApp. Todo mundo que entra, ela identifica se já é cliente ou não. Se não é cliente, ela qualifica para ver o tamanho do cliente, se é lambari, tilápia ou traíra. Se for lambari, ela apresenta soluções dentro do que ele está querendo. Eu quero comprar uma CG Titan. Sim. Ela vai fazer a conta e mandar para ele sozinho. Se for tilápia, ela vai botar na tua agenda um horário para atender, conversando com áudio com a pessoa. Olha, tudo bem, eu sou a Maria, eu sou assistente virtual do pessoal aqui do consórcio, do Luan, da Maria, da Vilma. Com quem você quer que eu agende um horário para você? Aí eu quero que você agende um horário com o Luan. Então, ó, os horários disponíveis do Luan, ele tem segunda, terça e quarta, esses horários. Qual você quer? Aí eu quero na quarta, meio-dia. Ela vai lá e já mete na tua agenda do Google. Pum! Já gera o link da reunião e já manda para cliente no WhatsApp dela e na tua agenda já está registrado. Então, ela faz o pré-atendimento, filtra
e joga o cara na tua agenda para você dar aquele atendimento Sim. top. Pro Lambarizinho, ela achou uma solução de consórcio de CG Titan e mandou para ele. Só que ela também é um CRM. Então, 3 dias depois, ela entra em contato com o Lambari sozinho. Oi aí, gostou? Vamos fechar? Mais 3, 4 dias, ela volta no cara e fala, ó, a informação que eu te passei tá certinha, era essa moto que você estava procurando, o valor da parcela tá dentro do que você quer. Ela vai ficar usando a IA para tentar vender pro Lambari sozinha e vai pegar aquele cliente que agendou para você e vai avisar o cliente um dia antes, ó, a reunião com o Luan é amanhã. No dia ela vai falar, ó, daqui a 1 hora nós temos uma reunião, tá tudo bem, tá tudo pronto, tá aqui o link de novo. Então ela vai fazer todo o braçal como uma secretária, você vai sentar e atender a pessoa na reunião. Você não falou com ninguém até aí. Então você pode ter a rede enchendo de gente. Ou seja, ela faz o que 20 pessoas fariam. Por que eu fui para cima disso? Porque a experiência de ter que atender 1.400 pessoas de uma vez, ela é desgastante. Eu não sei que dia vai explodir um vídeo, beleza? Sim. Agora, fazer tráfego pago para você, trazendo 20 pessoas por dia, eu te afogo, você não vai atender. E você vai atender mal o Lambari. Sim. Você vai cagar para ele, beleza? E não vai vender nada, você podia estar vendendo alguma coisa para ele. Então, quando o Alexandre me apresentou a Cindy, ela era uma ferramenta de vender pizza, de delivery. E a gente transformou ela numa ferramenta omnichannel de atender todas as frentes ao mesmo tempo. Então, ela responde os comentários no seu Instagram. Ela manda mensagem no direct do Instagram e conversa com o cara pelo direct do Instagram e faz esse fluxo lá no direct do Instagram. Ou traz ele para o WhatsApp. Ela liga para o cliente com uma mensagem gravada sua. Imagina o seguinte, todos os teus clientes no dia do aniversário tocam o telefone do cara. Ô Gil, tudo bem? Aqui é o Luan. É uma gravação, tá? Mas eu passei para dizer que eu lembrei que hoje é o seu aniversário. Parabéns. E desliga o telefone. É um diferencial. Ô, o Luan lembrou do meu aniversário. Manualmente, só que você tem que fazer manual, mas assim a gente pode fazer com áudio com a tua voz. Ou gravado, ou com inteligência artificial modulando a tua voz e uma conversa. Porque daí o cara responde de novo e fica trocando ideia. Então, eu preciso ter solução para automatizar o processo, para eu continuar vendendo, independente da quantidade de gente que entra. Então, o nosso processo hoje, 3 pés e uma ferramenta preparada para o volume. E que mesmo não tendo volume, você já tem cliente, não tem? Tem bastante. Imagina colocar todos os teus clientes nesse padrão de atendimento. Mandando mensagem de aniversário, ligando pro cara, ó, dá para fazer. Você cadastra lá o cara que é a parcela do consórcio dele, as 6 primeiras, as mais importantes para quem vende consórcio, né? Que é onde tá, se cancelar, perde a comissão. Perde. Não é isso? Tem um estorno. Então, beleza. E não só por isso, porque tem a questão dos sorteios exclusivos também. E muita gente participa. Aonde que a gente leva vantagem é porque alguém deixou de pagar a parcela. Beleza. Nas 6 primeiras parcelas, 1 dia antes, 2 dias antes, a Cindy manda uma mensagem. Ô, tudo bom? É o Luan. Manda por escrito no WhatsApp. Passando para lembrar que a tua parcela vence amanhã. Se você não receber o boleto, me avisa. Automático, Luan. Tô precisando disso, Gil. eu tenho ideia. Beleza? Respondi? Respondeu muito bem. Então tá bom. Pessoal, e eu tô interessado de verdade. Foi mais um programa do Pegos pelo Tráfico. Hoje é um especialista, um fenômeno. Eu tenho produto com ele, eu compro dele, eu tenho amigos que compram dele há anos. Eu levei 1 ano namorando para fazer a minha primeira compra e já estou aqui me controlando para não fazer outra agora em cima. Mas de cara, eu quero usar a casa que eu tenho de lance dentro do processo para acelerar esse negócio. Foi legal você ter vindo. Obrigado por ter vindo aqui. Saí lá de Uberlândia para vir gravar um programa aqui. Espero que traga fruto, que traga negócio, que gere negócio para você e que você goste da experiência de ter passado por um estúdio aí, beleza? Cara, eu que agradeço, Gil. Primeiramente, eu que agradeço a oportunidade, agradeço toda a indicação, toda a sua atenção aqui. E também espero poder contribuir com as pessoas, não só na venda, mas também no conhecimento, que as pessoas entendam de fato o que é o consórcio. E a gente está disponível para atender todo mundo aí. Show demais. Se precisar. Pessoal, obrigado. Até a próxima. Valeu!